Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, neste vídeo vou voltar a falar aqui do concurso público de professores do estado de São Paulo. Fiz o último vídeo falando do meu desempenho. Muita gente comentou, peguei aqui, li vários comentários a respeito da videoaula, que muita gente aqui mesmo nos comentários disse que zerou. E assim, o que acontece? Muita gente falou desse concurso na internet, tem um monte de gente falando aí desse concurso na internet. Eu fiz um vídeo falando, do desempenho, e obviamente que a parte polêmica foi a videoaula, mas ninguém mais falou sobre o assunto na internet com relação os vídeos, a videoaula, enfim, o pessoal sendo zerado, e ninguém dá uma palavra nem de conforto e nem de conselho. Enfim, neste vídeo eu vou trazer aqui uma palavrinha de conforto e esperança para você. Em seguida, vou dar algumas dicas de como você pode fazer. Hoje é o último dia de você fazer o recurso, como que isso deve ser feito, tá bom? Primeira coisa que você tem que observar é que se você foi zerado por alguns critérios que já zeram lá no edital do concurso, aí não tem muito o que fazer. Agora, se você está zerado em todas as notas que eles avaliam e você tem certeza que você enviou o vídeo certo, aí tudo bem. Você tem que entrar com recurso e vai conseguir ganhar. Uma coisa importante, veja bem, quando teve o resultado das cotas raciais, foi dito a mesma coisa. A VUNESP não vai deferir nem o pedido de recurso. Eu disse, olha, veja bem, entra com recurso que pode ser que reverta. O que aconteceu? As pessoas que entraram com recurso, 80% conseguiram reverter a situação e entraram nas cotas raciais. Acredito que com a videoaula vai acontecer a mesma coisa. Eu estou crente de que alguma coisa errada aconteceu. Não é possível que tanta gente assim tirou zero em tudo, enviando uma videoaula certa. O que eu quero dizer com certa? É que teve retificação do edital e mudou alguns componentes, algumas TCTs que você teria que ministrar ali na aula, enfim, algumas disciplinas, algumas matérias mudaram. Não era possível mais fazer uma videoaula de determinado assunto, porque teve retificação do edital. Então, você precisa olhar a retificação do edital, ver se a sua aula não saiu fora nessa retificação. Teve uma retificação, e aí você precisa olhar o edital, como é que ele ficou por último, como que ele ficou, se a aula que você deu está lá ainda no edital, não foi retirada através de uma retificação. Tá? Mas eu penso que a VUNESP vai deferir muitos pedidos, vão sair as notas, e eu penso que também ela não vai assumir o erro, igual aconteceu nas cotas raciais. Ela não assumiu que teve um erro, ela simplesmente deferiu os pedidos e acabou. Ficou por aí. Teve revista dos vídeos, reanálise da situação. E o que vai acontecer com esses professores que entrarem com recurso na videoaula, eles vão assistir às aulas e vão atribuir as notas. Como que você vai fazer este recurso? Porque o pessoal ainda está muito confuso, falando o que é N1, o que é N2. Então, lá no edital do concurso, na página 61, tá? Página 61 do edital do concurso, que são os critérios de avaliação da videoaula. O que é o N1? O N1 é a introdução, contextualização dos conteúdos, aprofundamento e conclusão da aula. Então é o seguinte, se a sua aula tem começo, tem introdução, você ali se apresenta, fala com a turma, meio e fim, o fim normalmente, na próxima aula a gente continua, ou você finaliza a aula ali, começo e meio e fim. Igual quando você faz com a redação. Uma aula, a mesma coisa. A aula tem começo, meio e fim. Se você fez o começo, meio e fim, aí você tem que ter pontuação
nem que seja mínima. Aqui vale 10 pontos, nem que seja 5. Mas se você tem começo, meio e fim no seu vídeo, precisa ter alguma nota. Não é possível que seja 0. Então a N1 é isso, a introdução, meio e fim. Aí nos critérios vai falar que tem que ter uma sequência lógica, linear e blá blá blá. Você dá uma olhada lá e aí você vai argumentar. Eu assisti o meu vídeo aqui para interpor esse recurso e vi que ele tem começo, meio e fim. Você vai explicando o que você falou na introdução, o que você falou no desenvolvimento e como você concluiu a sua aula. Essa é a primeira parte. Você que tirou 0 em tudo. Então N1, essa é a primeira parte. Aí você faz de acordo com, deixa eu olhar aqui, de acordo com a nota no item N1 da prova prática, videoaula, isso. Tá? E a N2, o que é? Agora já na página 62, que é embaixo. Né? Que é embaixo, os encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Tá? Utiliza metodologias que instigam a participação do estudante aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes. Gráficos, esquemas, aquilo que eu falei nos vídeos aqui. Você usou algum recurso digital? Eu usei um notebook e tirei 10. Eu não fiquei o tempo todo com o notebook. Eu fui fazendo a aula, explicando. E na hora de mostrar o exemplo, eu peguei o notebook, assim e tal, e fiquei mostrando. Então, assim, deu certo. Tá? O que importa é que deu certo. Então, é um recurso digital, é uma mídia. Poderia ser gráfico, esquema, slide. Você usou um slide no seu vídeo? Você usou um notebook? Se sim, coloca lá que você usou recursos digitais. Tá? Recursos didáticos digitais. E aí você fala, eu usei o notebook, eu usei o celular, música, eu passei um vídeo. Então, pelo menos 5 você tem que tirar nesse quesito. Aí 5 na introdução. 5 aqui já deu 10, já passou. Mas continua. Qual que é a N3? A N3 é a linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais. É aquele negócio, você tem que ter um sorriso na voz, tá ali, usando de gestos. Às vezes você usa gesticulação, eu uso bastante aqui nos vídeos, né? Você usa os movimentos com as mãos aqui. Vale observar que eu estou aqui, eu gosto muito dos inscritos. Eu estou aqui no sacrifício fazendo esse vídeo. Eu fiz um monte de coisa, teve HTPC hoje. Então aqui eu estou no finalzinho da noite já, quase indo dormir. Então estou um pouco cansado, pode ser que algumas coisas eu não consiga, né, explicar mais. Mas vamos lá, né? Estamos no final aqui, mas vamos chegar lá. Então, expressão facial, corporal, de repente você usa a gesticulação, mais alto, aí você coloca a mão assim mais alto, mais baixo, você baixa a mão, então a mão ajuda a compreender o que você está falando. Tá? Então demonstra a linguagem clara, com coerência, variação de voz, tipo, se você está entusiasmado, você, por exemplo, você fala alguma coisa para animar a turma. Então você solta aquele sorriso, tal, para animar. Então você não vai contar, não sei uma piada, mas você não vai fazer uma passagem de sarcasmo, talvez, ou uma passagem assim de um tom irônico. Você vai falar de maneira irônica, aí você dá um sorrisinho, a maneira irônica ali. Né? Então a postura. Então, a N3 tem tudo a ver com essa parte de linguagem, tom de voz. É nesse sentido que você vai trabalhar. Aí você vai dizer que no seu entender você falou com clareza, com coerência, que está tudo lá no edital, tá? Você vai olhando lá para ir se argumentando, fazendo um texto ao seu favor. Tá? Então aqui, basicamente, a linguagem fácil, clara de compreensão para os estudantes. Por exemplo, você está dando aula para o 5º ano, você não vai usar uma linguagem muito rebuscada. Tá? Você está dando aula para o ensino médio, você não vai usar uma voz infantil.
Ah, é isso. Tá bom? Então, esta é a parte do G3 e o N4. O N4, que é a nota do item 4, que eu falei da gestão de tempo. Eu falei, esse cara fez a aula entre 5 e 7 minutos. Mas, professor, não é isso. Enfim, tá. Vamos lá, gestão de tempo. Fez uma boa gestão do tempo de aula, cumprindo o planejado, contemplando boa explicação dos conteúdos e equilibrando entre as fases da aula: introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão. Então é no sentido de que você fez ali 1 minuto e meio de introdução e aprofundou com 4 minutos e finalizou com 1, mais ou menos isso. Então uma boa gestão de tempo ali. Você não finalizou de maneira apressada a conclusão, está ali explicando, aí está vendo que a hora tem um relógio lá, tá dando quase 7 minutos. Então é isso, acabou a próxima aula. Então assim, tem que ter uma cerimônia de encerramento, vamos dizer assim. O aluno tem que entender que a aula está acabando, você está ali na finalização. Então é nesse sentido. A gestão de tempo é no sentido de que você utilizou bem o tempo para fazer a introdução, fazer o aprofundamento e fazer a conclusão. E sim, se está entre 5 e 7 minutos e você cumpriu esses 3 requisitos, não tem que tirar a nota 10. No meu entender, a gestão de tempo é bem tranquila assim para trabalhar. Agora, essa N3 é que é cabeluda, né? A N3 já é um pouco mais complicada. A N2 nem tanto. A N2 você usa ali alguma coisa para aprender o adolescente ou a criança, algum recurso midiático, já te garante alguns pontos ali. Tá certo? Eu sei que é muito difícil para você que tirou 0 na videoaula. Tem diversos julgamentos na internet. Eu não concordo com isso. O pessoal está generalizando demais. Falando, eles não leram edital, fizeram a aula de qualquer jeito, por isso que tirou 0. Não é bem assim. A banca organizadora erra e ela não admite que erra. O que eu quero dizer com isso? Quem não entrar com recurso vai continuar com 0. Tem que entrar com recurso. Faz do jeito que eu falei. Vai lá na página 61, dá uma olhada nos critérios que eu acabei de falar para você. Assiste a sua aula. Você tem que assistir sua aula 3, 4, 5 vezes se precisar. E vai escrevendo. Item por item. N1 eu fiz a aula assim. N2 foi assim. N3 assim. N4 assim. Entra com recurso nos 4 itens. E vai dar tudo certo. Tá? Tem muita gente maldosa no mundo. E eu não gosto desse tipo de coisa. Até a mim o pessoal ataca. É aquilo que eu digo. É difícil agradar a todo mundo. Eu acho bem difícil que alguém tenha feito um vídeo assim. Para você, te ajudando, te aconselhando como fazer um recurso para a VUNESP. Eu acho que não tem nenhum. Acredito que não. O que eu quero dizer é que hoje é o último dia. Eu enviei, mas não ficou muito legal. Dá tempo. Deleta lá e envia outro com esses conselhos que eu estou te dando. Eu não sou um especialista em recurso, eu nem entro muito com recurso, mas eu sei que é nesse patamar por aí que eles vão puxar. Eles não querem saber. Você não pode fazer um recurso falando assim, eu não concordo com a nota, isso é um absurdo. Não é nada disso. É da maneira que eu falei. Assiste a sua aula e argumente em cima dos itens que foram cobrados, que é o N1, N2, N3 e N4. E vai dar tudo certo. Fé em Deus, você vai conseguir. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!